Salve, galera do Me Salva! Iniciamos aqui então mais um podcast do Me Salva, hoje com temas maravilhosos aqui pra gente abordar, super interessantes, que provavelmente de uma maneira ou de outra possa aparecer para vocês na prova do Enem, certo? Então aqui estou honrado novamente de estar presente com vocês e sempre bem acompanhado de quem? De quem? Essa figura maravilhosa, esse querido amigo maravilhoso professor que a gente tem a honra de ter aqui com a gente na nossa mesa, meu querido amigo, professor de Geografia, Guilherme Daré. Palmas e mais palmas. O homem está presente. Obrigado. On the house. Guilherme Daré, por favor, apresentações iniciais. E aí, eu queria, tudo bem? Certo? Que alegria. Gurizada, então, né, bom dia, buenas tardes, buenas noites. Olha só, isso aí é tática do podcast, né? Tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Chamou do Good Morning. Treinando, né? Cara, uma felicidade imensa, né, em dividir mais um episódio desse podcast do Missal, diferenciado. Com assuntos importantes, Sempre. assuntos atuais, assuntos que, né, provavelmente aparecem na prova também, né, de uma forma descontraída, né? Um assunto que o aluno cansei daqui, estudar em cima do livro agora, colocar o fonezinho, vou pra academia. Tá vendo aqui? Tô vendo? Eu escuto Tu tá escutando o nosso podcast diretamente. Vai pra academia Claro, e tal, cara. podcast. Vai fazer um almoço, uma janta, lavar uma louça, arrumar o quarto, Perfeito. podcast. Então tu vai sempre adquirindo alguma coisa, vai adquirindo aqui, eu acho, né? Certo. E aí, simplesmente, né, dando essa moralzinha pra nós, que a gente merece também. Sempre. Aproveita aí, curte, compartilha, salva tudo mais, porque aqui é o podcast do Me Salva. E como falou meu querido amigo Guilherme Daré, para vocês utilizarem esse momento, esses momentos de descontração também para estudar, né? A gente consegue estudar de outras formas que não necessariamente em cima dos livros, fazendo os exercícios, que também são elementos importantes, mas que vocês também possam diferenciar, tratar. É importante a nossa cabeça, né, gente? A gente, de diferentes maneiras, a gente usufruir desses conhecimentos e aqui a gente tenta trazer de uma maneira bem descontraída. Meu nome, então, professor Lucas, sou professor de História de vocês, e aí quero dizer para vocês, galera, que o nosso tema de hoje é problemas ambientais. Problemas, cara, que tá assim, ó, talvez junto com conflitos internacionais que a gente tem dentro do cenário diplomático nos dias de hoje, seja o assunto mais em voga na questão de atualidades, né, professor Daré? A cabeça tá afetando e a bunda tá doendo. Só de lembrar das incontáveis horas que você passou em frente ao computador, resolvendo questões que antes pareciam impossíveis, já dá aquela vontade de surtar. Zero saudade, certo? Calma! Não relaxa agora! Você está quase lá! E a Operação Enem 2023 que Me Salva vai te levar durante esses últimos dias até a aprovação. Com uma cobertura completa de revisão, exercícios, apostas de redação e o nosso tradicional gabarito ao vivo nos 2 domingos da prova. Aperta o botão na tela para se inscrever grátis e não atrasar em mais um ano a sua aprovação. E além disso, né, gente, a gente vai pegar os aspectos históricos, a gente vai observar todos esses elementos para vocês terem elementos para trabalhar não só na prova de geografia, na prova de humanas, na prova de história, na prova de sociologia, para vocês observarem essas questões vinculadas aos problemas ambientais. E também na nossa querida prova de redação, certo? Eu segurei o riso aqui, Tanta formalidade. Professor da Professor da... Prof, Daré. Cara, eu segurei porque... Sabe quando tu segura assim? Não, mas... Muito bom. Pô, eu tentando me concentrar de todas as formas e o cara aqui, ó, segurando o risinho do lado. Segurei firme Tá, agora. vamos lá, né? Vou Vamos ver o que que dá. deixar ele no momento de seriedade. Mas dentro da prova do Enem, né? Obviamente. Esse vai ser uma conversa entre nós, Luquinhas, que ela é importante para nós seres humanos, né? Vamos tirar a prova um pouco de lado por 30 segundos. Para nós termos uma compreensão, né, dos problemas que estão acontecendo no planeta Terra, no qual interfere na nossa dinâmica, na nossa organização como seres humanos, como uma sociedade dentro desse espaço geográfico. Então é bem importante. E como prova, obviamente, né, que também é um dos nossos focos aqui, né, é um dos assuntos mais cobrados na prova de ciências humanas, e aí, como a gente sempre costuma, né, passar para os alunos, a prova do Enem não é uma prova engessada. Totalmente. É uma prova de geografia, né, de história, filosofia, sociologia. Não, é uma interdisciplinaridade,
Né? E dentro dessa interdisciplinaridade, a gente pode ter ali diversos componentes atuando juntos, diversas ciências. E por essa interdisciplinaridade, geografia, desse conteúdo que nós estamos falando hoje, desse assunto, desse tópico, pode aparecer na prova também de ciências da natureza. Né? Então, pode aparecer numa redação. Pode aparecer em linguagens, por que não? Né? Então, se o foco, obviamente, prova, né, Enem, isso pode ser bem aproveitado esse podcast. Né? Então, a gente vai ter diversos assuntos. Posso te fazer uma pergunta, assim, pra gente iniciar essa caminhada? Pode. Eu quero usufruir de você hoje, meu amigo. Cara, eu observo que esse ano que a gente está passando de 2023, a gente observa uma modificação totalmente em aspectos ambientais. A gente está sofrendo diversos desastres naturais, não só no Brasil, no território brasileiro, mas no mundo todo. E muito disso vem de um fenômeno que eu gostaria que, se tu pudesse, explicasse geograficamente como ele funciona pra galera. Acho que tu já tá mais ou menos ligado, que eu não vou falar qual fenômeno que é, né? Aquele. Nada combinado. Nada combinado. Aquele, certo? Se tu puder, dar uma pequena explicação pra gente como ele interfere nas questões climáticas, nas questões de temperatura, em diferentes ambientes, e de uma certa maneira, dando essa introdução para diversas questões ambientais que a gente possa usufruir depois. Pode ser? Como é que é o nome dele? El Niño. El Chico. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer toda uma linha do tempo, Tá. pra gente chegar no El Niño, o que tu acha? Perfeito. Olha só, quando nós Eu acho estamos ótimo. falando, por exemplo, de problemas ambientais, eu acho que é bem importante uma metodologia da prova do Enem que trabalha sempre com causas e consequências, por exemplo, né? Depois soluções e tal. Bueno, quando a gente fala de problemas ambientais, a gente tem que pensar a raiz do problema. Quais são as principais raízes do problema? Vamos pensar junto, e tu. Se a humanidade, nós, meros mortais, caras pardas que cá estamos, não existíssemos, esses problemas teriam acontecido? É aí que eu te pergunto. Aí te devolvo outra pergunta. Tá. O El Niño aconteceria? Não sei. Aconteceria? Sim. Bom, mas nós estamos falando de problemas ambientais. E quando a gente fala de problema, quando tu tem um problema, ou tu criou esse problema, ou alguém te criou um problema. Sim. Né? Te mudou uma dinâmica natural, né? Uma dinâmica física do planeta Terra. Bom, se a gente for pegar a raiz, obviamente, a principal, assim, que a gente quer dar o pontapé inicial, nós podemos começar pela primeira revolução industrial, né? Porque é quando começa esse capitalismo industrial no globo, ou seja, essa produção com as máquinas, né? A maquinofatura aumentando a produção para atingir cada vez, né, mais o número de consumidores no mundo. Uma coisa que eu sempre tento fazer, né, com quem converso, para as turmas que eu trabalho, né, para quem está escutando agora, é pensar como que é feito o livro que eu trouxe aqui agora. Como que é feito o aparelho que nós não vivemos sem, porque nós vivemos nesse mundo tecnológico, o celular. Como que é feito o automóvel. Como funciona a indústria? Será que é sim, sei lá, bem minguim, sai um carro? Será que os carros são criados em laboratórios? O que necessita para fazer um carro? O que necessita para fazer um avião? O que necessita para fazer um tênis da marca A, B, C, D, F, G, H? O que precisa? Bom, e aí nós estamos falando de uma primeira revolução industrial que tem como principal fonte de energia, qual, Luquinhas? Tu sabe mais que ninguém, né? Como excelente professor de história, que é o carvão. Sim. O carvão mineral. Né? Que é uma fonte de energia, e esse carvão mineral, quando ele entra em combustão, ou seja, quando a gente aquece, né, ele libera uma energia significativa e ele também libera um gás, né, que é o gás carbônico. Libera também a quantidade de metano, por exemplo. Né? Então, para a gente começar a compreender os problemas ambientais, nós temos que falar de um fenômeno que não é o vilão, que é o efeito estufa. Quando a gente fala de aquecimento do planeta Terra, as temperaturas estão aumentando. Mas isso não é mentira? Tem uns Isso não é mentira? Tem uns caras Pode pensar que nós estamos falando coisa séria, que isso é mentira. Você não está diferenciando nada no nosso planeta. Fake Daddy.
E aí, cara, eu já escuto, né? Eu perco a expectativa de vida quando eu escuto isso. E, não, tá louco, meu. O vilão é o fenômeno do efeito estufa. O vilão é efeito estufa, o vilão é efeito estufa. Aí eu te pergunto, é o vilão? Olha, pelas coisas que você está dizendo aqui agora, não necessariamente é o efeito estufa. Não. O efeito estufa, ele é necessário para a vida no planeta Terra. Ele é ocasionado, obviamente, nessa questão da radiação solar que chega na superfície, né? Boa parte dela acaba voltando para o espaço. E esses gases, como o carbono, o metano, eles têm o poder de absorção da radiação. Então chega essa radiação, eles abraçam essa radiação. Eles capturam essa radiação, o resto volta para o espaço. Se não fosse o efeito estufa, né? A gente tem ali estudos que comprovam isso, né? A estimativa é que as temperaturas do globo ficam em torno de menos 16, menos 17 graus Celsius. Uma média global. Bom, daí pensa comigo, vamos lá. Fazer uma linha de raciocínio, né? Até chegar o Euni, o cara aí... E o Euni? Não, tô brincando. Não, mas olha só, Não, mas eu tô te entendendo, Então, vamos lá, vamos pensar vai lá. Nessa terra que eu vou contar um segredo, peço pra que ninguém espalhe por aí. A terra não é plana. Tá. Né? Mas a gente, essa terra... Já tô chocado duplamente nesse ela podcast de hoje. Aqui Ela em não é zonas. plana e não tem aquecimento, e o aquecimento é de verdade. E aí nós, geógrafos, né, os meteorologistas, geólogos, Sei. essa galera, oceanógrafos, A nata. Nós dividimos a Terra em zonas climáticas para, né, uma melhor compreensão do clima, como que vai se distribuir essa radiação, para te dar ali características essenciais. Você é o bastante. Mesmo que você olhe para o passado e pense, eu não fiz tudo o que eu podia, não escrevi redação toda semana ou não respondi questões o suficiente. Eu te digo, muda essa chave e pensa nas suas conquistas de 2023. Esse é o pensamento que o aluno que vai passar em medicina ou em qualquer outro curso com o Enem nesse ano deveria ter. Eu tenho certeza que você se preparou muito para chegar até aqui, então repito, você é o bastante. Eu e todos os professores do Me Salva vamos estar ao seu lado, reforçando tudo isso, te livrando da pressão dos últimos dias e mostrando como ter um desempenho no Enem que vai te colocar dentro da faculdade e realizar o seu sonho. Inscreva-se grátis na Operação Enem 2023. Bom, agora imagina, menos 18 graus, uma temperatura média. Como é que seria a temperatura nas zonas polares? Muito mais. Na Sibéria. Né? Num gulag na Sibéria. Não tem como, né? Não tem Ia como. ser muito bom. Né? O clima seria mais inóspito. O planeta Terra seria muito mais anecúmeno. Sim. Ou seja, não seria apto para o desenvolvimento da vida. Exatamente. E com esse efeito estufa, que é algo natural, é natural, velho. E se não existíssemos nós, o efeito estufa, ele seguiria nessa dinâmica da Terra. Sim. Faz com que a temperatura fique em torno de 15,5 graus Celsius. A média global. A média global ideal. Entendi. Coisa linda. Agora, o problema é o efeito estufa? Não. O problema somos nós. Pra variar. O problema, e aí vem que muitos cientistas já estão colocando como uma nova era, que é o antropoceno. Sim. A era... Inclusive falado nesse livro aí, né? Que tu trouxe hoje pra nós. Daqui a pouco a gente chega nele com tudo. Vou falar também, eu tô fingindo que eu sei ler, Tô entendeu? nervoso. Tá? E aí, chega nessa questão do antropoceno, né? Essa questão de antropo é ser humano, era e tal, que é a interferência do ser humano no planeta Terra, enquanto essa interferência modifica essa dinâmica natural. Bom, nós somos os responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Como? Aí volta para essa primeira revolução industrial. Colocando o carvão em alta combustão, liberando esses gases. Esse gás que é um gás do efeito estufa, né? Os GEs que nós chamamos, que absorve radiação. Aí uma coisa também que me tira bastante expectativa de vida quando eu escuto assim, ó. A primeira revolução... Como é que tu tá vivo, cara? Vamos perdendo aos pouquinhos. O cara tá perdendo a vitalidade ao longo do tempo. Eu escuto assim, cara, a primeira revolução industrial é carvão, indústria têxtil com a lã das ovelhinhas. Ovelha adora, caramba. E acaba por aí, não, claro que não. Não, a gente tá falando, por exemplo, do início de uma indústria de base intensificada. Ou seja, o uso dos minérios metálicos também para o desenvolvimento industrial, desenvolvimento da indústria civil, infraestrutura, por exemplo, no planeta Terra. Eu sempre brinco, independente dos anos que eu estou trabalhando,
Vamos brincar sempre de ensino fundamental 1. Que as criancinhas toquinho Sim. falam, gente, vocês já viram trens construídos com folha de papel? Na hora, claro que não, né? Tá, vocês já viram, por exemplo, prédios na cidade onde vocês moram construídos com folha de papel, madeira ou só plástico? Papelão? Não. O que vai, por exemplo, para a construção de ferro? Vai para prédios, o que dá? Ah, concreto, tá, mas o que sustenta? Ligas de aço. Isso é a indústria de base. E, obviamente, quando a gente começa essa extração, a gente tem problemas, por exemplo, com corpos hídricos e o desmatamento. Desmatamento que também acaba contribuindo para a intensificação do efeito estufa, porque a vegetação libera, por exemplo, gás carbônico. A mesma vegetação que absorve o gás carbônico da atmosfera, ela libera quando ela é morta, ou entra em decomposição, libera metano. Deixa eu te interromper nesse momento, assim. Bora. E não querendo ainda tirar a linha do tempo do Euninho, que nós vamos chegar lá depois. Mas aí eu tô interessado. É que nem aqueles programas. Espera. Parou. Segura. Não, só queria perguntar pra ti se, por exemplo, puxando um pouco pra trás aí, trazendo pro nosso tema do Brasil, e trabalhando com história, obviamente, que é meu. Se a gente for falar, por exemplo, do processo de destruição da Mata Atlântica ao longo do processo de colonização, principalmente, a gente vai pegar, por exemplo, poucas pessoas se dão conta, mas sobretudo na região da faixa litorânea no Brasil colonizada, desde o início da colonização, mas principalmente durante o período do ciclo do açúcar, como a gente conhece, né? Ciclo econômico do açúcar, a parte do local que a gente conhece como Mata Atlântica, ela vai ser extremamente, como é que a gente pode dizer, retirada durante esse processo, principalmente porque na produção de cana-de-açúcar, no açúcar, né? Eles são o maior produtor do mundo até hoje. O ciclo nunca se acaba, né? Exatamente. Não, isso é uma coisa que a produção de cana-de-açúcar, então, ela utiliza muita madeira. E a madeira que vai ser utilizada na produção, a gente não vê o engenho de açúcar enquanto uma fábrica, né? Sim, é uma fábrica, certo? Óbvio. E o engenho de açúcar, ele vai utilizar muito desses recursos naturais de um bioma que a gente, por exemplo, pega nos dias de hoje, praticamente inexiste dentro da faixa brasileira. Muito pouco. É o mais degradado ao longo da história da formação desse país, né, chamado Brasil. Perfeito. Né, cara? E a própria, como tu falou, o próprio processo de desenvolvimento de uma construção do nosso país, ele está vinculado diretamente com a destruição da vegetação que é existente dentro do nosso território até os dias de hoje, né? Então, como não necessariamente vai estar influenciado dentro de um sistema que vai estar vinculado com um processo industrial, ele já vem anterior também, né? Eu acho que um dos fatores dentro da industrialização que a gente pode elaborar também é a própria da demografia, né, cara? A quantidade de gente que vai também sobretudo a partir da segunda revolução industrial, que a gente tem um salto gigantesco da população mundial, começa a desenvolver. Sim. A partir disso, justo o próprio capitalismo, influência de todos os processos e ciclos econômicos, que a gente vai observar, e isso também acredito eu, e aí é o que eu queria te perguntar, tanto essa questão do território brasileiro, mas sobre a questão demográfica, de o quanto também isso influencia nessas questões desses problemas ambientais. Ah, boa. Cara, e se a gente for pegar, né, aí segue essa lógica ali por exemplo, dos ciclos não se encerrarem. Né? Sim. E aí, falando até da questão da demografia, hoje a gente nota que praticamente 70% da população brasileira está localizada na faixa litoral. Né, onde se inicia esse processo de invasão portuguesa, né, pela costa, e é onde apresenta também maior desenvolvimento. Sim. Né? E se a gente for brincar um pouco de regionalização, olha só, a gente começa problemas, na verdade já estão em regionalização, né? É uma coisa que eu também gosto de chamar muito a atenção das minhas aulas, assim, pra conversa também, que é quando eu pergunto, galera, o Nordeste. Nordeste, por exemplo, quando a gente fala de Nordeste, o que vem na cabeça de vocês? Vem aquele senso brabo, né? Sertão, caso social, desigualdade, hein? Nem perguntar, o Nordeste é só sertão? Se eu não sei, é o semiárido? Não é. Não é só isso. E sertão vem daquela, significa interior. Interior. E eles colocaram sertão. Sim. Então é o interior do Nordeste. E aí vamos só pegar um exemplo do quanto essa forma predatória do ser humano na natureza está agravando a situação no próprio sertão. Quero chegar aí, né?
porque estamos passando com um processo com esse desmatamento, por exemplo, da Mata Atlântica, na faixa costeira, zona da mata ali, né? A gente está passando por um processo do aumento da desertificação. Na região do No Nordeste. Nordeste do Brasil. Olha só. Além do Nordeste, a gente tem na região do Sahel, o aumento da desertificação. O deserto do Saara está avançando Sobre as para áreas. a região do Sahel, que é uma região semi-úmida. Sim, né? sim, sim. Então, não é que chove muito no Sahel, não. Mas tem um pouco mais de umidade De e umidade do precipitação deserto, se né? comparado a um deserto, Sim. obviamente. Só que a partir do momento quando se tem desmatamento nessas regiões, a vegetação ela é importante para a emissão de umidade Verdade. para Contenção a de ar. atmosfera, exatamente, né? O processo que nós chamamos de evapotranspiração, Sim. né? Então, assim, a floresta é o sovaco, né, do local. E ela transpira, né? Muito bom, Ela sim, pega claro. a radiação, ela transpira e manda umidade, Manda vapor umidade. d'água para a atmosfera. Cara, tu vai lá e desmata. Que umidade vai ter ali? Sim. Vai predominar, né? Centros de alta pressão, por exemplo, diminui a precipitação, aumenta a desertificação. E aí, olha só como é um efeito, né? Um efeito cascata, podemos dizer assim, ó. Vai lá e desmatou. Tá? Tu desmata, primeiro passo. Tá? Quando tu desmata, diminui os índices de chuva numa região que já é seca pra caramba, velho. Né? E aí, o que que acontece? Né? Aumenta esse processo de desertificação, o solo começa a perder nutrientes, né? O solo fica pedregoso, fica duro, compactado, e aí esse solo fica infértil. E aí vamos pensar agora num pequeno produtor, uma agricultura familiar, né? Não estou falando aqui da elite agrária, elite ruralista. Esse pequeno produtor, né, com uma propriedade de 10 hectares, óbvio, seria ainda, né, porque a média no Brasil é de 15 hectares, né? Tô falando em 10. Cara, se o solo tá infértil, como é que ele vai gerar o seu desenvolvimento? Não tem como. Como é que vai ter um desenvolvimento socioeconômico? Não tem como. Cheguei nisso aí. Daqui a pouco isso aí faz parte do conceito chamado de sustentabilidade. Faz parte disso. Né? Então, é um dos problemas, né? Aí tem o exemplo lá do Mar de Aral, por exemplo, na Ásia Central, né? Que devido à extração de água para as lavouras de algodão no período da União Soviética, né? O avanço do desmatamento, isso fez com que secasse, considerado os maiores desastres ambientais da história da humanidade. E hoje a região jogada às traças lá, né? Nada prospera no Mar de Aral, porque agora é um solo salino. Problema de salinização. Sim. Eu quero te fazer uma proposta. Trocar 2 semanas de ansiedade, pressão e estresse que precedem o Enem por horas de conteúdo direcionado e especializado em aprovação que eu e todos os outros professores no Bisalva preparamos para você. Entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro, as nossas aulas vão estar disponíveis de graça dentro da Operação Enem. Para você revisar e aumentar suas chances de aprovação para a prova ainda nesse ano. Porque a matéria eu tenho certeza que você já sabe. O que pode estar te faltando agora são os direcionamentos finais para garantir uma ótima performance e não botar um ano inteiro de preparação a perder. Clica no botão na tela para não perder a nossa programação. Ou pior ainda, perder mais um ano estudando tudo de novo. Então, quando a gente fala de problemas ambientais, cara, e é muito louco, assim, a gente tem diversos pontos, né? Esses problemas são intensificados por um ator no planeta Terra. Ser humano. Por isso é o antropoceno. Olha olha as dinâmicas naturais que nós estamos mudando. Pô, aqui em 10, 15 minutos que a gente tá conversando, trocando essa ideia, pô, já falei de desertificação e arenização também, que a gente pode estar aqui no Pampa Gaúcho. Da Pampa Gaúcho. Nós falamos já de desertificação, salinização, intensificação do efeito estufa, tudo isso é intensificado, todos esses problemas ambientais, eles são intensificados por nós. E o mesmo vai acontecer, então, acredito eu, fazendo a análise de compreensão assim, do teu argumento, o mesmo vai acontecer com o chamado El Niño. Vai se intensificar a partir das ações históricas do ser humano com o meio ambiente. Assim, ó, quando eu perguntei pra ti, o El Niño aconteceria, porque o El Niño, ele é uma anomalia atmosférica, né? Que ele vai ser uma relação oceano-atmosfera. Ele acontece, por exemplo, tem uns períodos de 2 a 7 anos, intervalo, né? O El Niño, Laninha, são bem semelhantes. O Laninha eu dou um tapa nela daqui a pouco pra explicar pra vocês, né? Mas o El Niño nada mais é que
um sucão aqui. Sim, não, é isso que nós queremos. Trabalhar instantâneo, Bom, direto. vamos pensar aqui, ó. direto. Planeta Terra, Tá, a gente tem as zonas climáticas. zonas né? climáticas. E aqui, mais ou menos na faixa de 30 graus sul e norte, tem a chamados ventos alísios. Sim, Esses ventos que vão da zona subtropical, temperada, como queiram chamar, né? E vão em direção ao Equador. sim. Tá? Então, esses ventos, eles vão intensificar, eles levam umidade, eles formam uma zona de convergência intertropical lá na Amazônia e tal. Show de bola, coisa querida. Essa é uma dinâmica natural, né? Que nós chamamos ali da parte da circulação atmosférica. Bom, o El Niño, ele ocorre pelo enfraquecimento desses ventos alísios, que é algo natural, essa dinâmica da atmosfera. E quando esses ventos alísios, eles enfraquecem, a gente tem que pensar como se fosse um ventilador no oceano. Quando está numa circulação natural, ele vai empurrando as águas, essas águas não se concentram, por exemplo, no Pacífico Equatorial, então tem Sim. radiação pra caramba. Pra caramba, né? E aí, obviamente, essas águas vão ter uma boa circulação, levando umidade, obviamente, né? Levando seus núcleos de condensação, chuva, certo? Quando esse ventilador pifou. Bastante comum de acontecer um Pifou. ventilador pifar, sobretudo no meio do Oceano Pacífico, né? Essa circulação no oceano também, dessas águas quentes, das águas superficiais, não vai É. acontecer a termolina, que nós chamamos que é a ressurgência das águas frias para a parte superficial. Essas águas, elas vão se concentrar. Essas águas quentes superficiais vão se concentrar, porque não tem mais essa circulação atmosférica forte para fazer com que tenha uma transferência de calor. Então, no centro do Oceano Pacífico, por exemplo, nós vamos ter fortes chuvas. Centro Pacífico Equatorial. Vai ter precipitação, porque água quente, vapor d'água é igual a chuva. São, né, essa intensificação de vapor d'água na atmosfera leva chuva. Beleza. Quando há essa precipitação, o que acontece? De vez de chegar a umidade, por exemplo, pro norte e nordeste do Brasil, que era uma circulação natural, né? Tem questão dos seus valores, etc. e tal, mas em vez de chegar essa umidade, agora vai chegar um vento seco, quente. Vai ficar uma bolha quente nessa região. Nessa região norte. Tá, daí vem aquilo, então isso significa seca nessas regiões? Sim. Que é o que tá acontecendo na Amazônia. por Uma exemplo, grande agora. estiagem, né? Então, bom, aconteceria se não houvesse nós seres humanos? Yes. Né? O problema é que essas águas, elas iriam aquecer já, mas as águas de todos os oceanos, elas estão mostrando um aumento da temperatura. Devido à intensificação do efeito estufa. A temperatura do globo está aumentando. Então, esse El Niño, ele acaba se intensificando. Nesse ano, dia 5 de julho de 2023, ó, velho, esse ano... Boa, meu parceiro. Sabe dar a tela azul? Bateu. Bateu. Mas esse ano, dia 5, Muito bom. 5 de julho, nós registramos a temperatura mais alta do planeta. Da Da história, história. que medida, né, no caso. 17,18 graus Celsius. Média global. Média global. Que loucura. Média global. 5 dicas para estudar pro Enem. Opa, peraí, né? Nessa altura do campeonato você já não tem mais tempo para pensar em um jeito certo de estudar. O foco agora é em revisão de conteúdos, fazer bastante exercícios e aprender estratégias de alta performance para usar no dia da prova. Inscreva-se agora para participar da maior cobertura pré e pós-Enem do Me Salva, com 2 semanas de revisão e conteúdos que realmente caem no Enem e fazem sentido nessa reta final. Clique no botão da tela ou acesse mesalva.com/operação. Não, e a própria da Amazônia, que a gente tá falando da seca da Amazônia, também a gente vai ter, já tá como prognóstico da seca mais relevante de toda a história. Manaus, né, no caso lá no estado da Amazônia, Isso. Manaus é a seca mais Mais grave da história. história, né? A maior seca da história. E aí, por causa desses efeitos, tu observa que essa intensificação, ela tá ocorrendo, porque tu observava que tinha um período de intensificação de determinado. Tem o período dos El Niño e tudo mais, mas que havia alguns desses El Niños que se intensificavam um pouco mais que os outros. Isso, claro. Mas o que eu venho observando, assim, o que eu venho lendo sobre esses assuntos determinados, é que a rotatividade dessa intensificação, ela tá cada vez mais seguida. Sim. Por exemplo, 2015 a gente viu também Também. um ano bastante grave em questões climáticas. Recentemente saímos do Laninha, onde o Rio Grande do Sul estava passando por crise de abastecimento. Exatamente. De água, entendeu? Então, hoje faz 3 meses que tá chovendo no Rio Grande do Sul, não tem que parar. Não para. Sim. Então, seguindo só nas pegadas de El Niño, né, isso faz com que a gente tenha secas severas lá. Sim. Né? A maior seca da história do Rio Negro,
afluente da bacia do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá em torno de 13,5 metros, mais ou menos, Que e loucura, baixando a cada dia. Sim, eu vi as imagens, assim, é surreal, né? E são populações, e além de tudo, né? Se eu pegar para um aspecto social, Aí vem são... essa questão da população, demografia, Isso, que tá, isso. São populações que vivem da necessidade que aquela bacia hidrográfica, a própria locomoção, não só economicamente, mas culturalmente, aquelas populações são vinculadas diretamente a essa estrutura, né? Esse meio, com certeza. E pensando, né, até, pô, vamos pensar na questão cultural, a gente pode pensar na parte ambiental e como a cabeça de empresários da parte econômica. Sim. Essa região amazônica, a região norte do Brasil, se a gente falar amazônica, pega o Maranhão, pega o norte do Mato Grosso, mas depende muito do modal hidroviário. Muito da circulação das mercadorias. Nós estamos falando da maior bacia hidrográfica do mundo, a maior floresta equatorial do mundo. Não há uma grande integração dos meios de transporte nessa região, como construção de ferrovias, rodovias. Quando construiu, por exemplo, uma Transamazônica, deu umas tretas ambientais, desequilíbrio da flora, da fauna, não é para mexer. Alguns desvios econômicos também. Não é, entendeu? Não mexe lá. Não mexe lá. Quieto lá. Preserva aquilo lá. E isso afeta, obviamente, toda a questão econômica, e aí entra a parte também, o nome cultural e, né, dentro da parte social ali, a população ribeirinha, os povos indígenas, né, que dependem desse recurso tão sagrado que é o rio, né, cara, para sua sobrevivência primeiro, né, da subsistência, também para o seu desenvolvimento econômico, mercado interno ali, né. Então é algo bem complicado, assim. Então, quando a gente fala desses problemas ambientais, eles vão gerar consequências, né, para toda uma comunidade, um povo, uma população. Né? Então lá, seca pra caramba, né? No Nordeste também, óbvio. Já é uma característica do Nordeste, principalmente do sertão, né? E aqui no Sul, chuva e mais chuva, né, velho? Ah, mas por quê? Pai, isso é muito louco. Por que acontece isso? Bom, nós estamos falando direto do Rio Grande do Sul. Direto do Rio Grande do Só Sul. pra... pra quem não notou o sotaque ainda, né? Pra quem não se ligou no sotaque. É um bar a cada 3 segundos. Que loucura, cheio. Não, Isso que a gente tá segurando demais, né? Eu vi as imagens do último episódio que a gente fez do podcast e saiu umas imagens minhas que eu tava praticamente, só faltou eu tá pilchado. Pra quem não conhece, pilchado é vestido de gaúcho. Tá? Só faltou eu tá pilchado, porque eu tava com o mate na mão já, né? Sim. Tá, mas deixa. É verdade. Que loucura, cheio. Truco e bate na mesa. Não, Isso aí. mas enfim. Inscreva-se agora, grátis, acessando misalva.com/operação e confira toda a programação do Operação Enem 2023.